tema que nós vamos falar é movimentos apostólicos e neopentecostais. Então, um assunto, como já falamos, bastante atual, bastante próximo da realidade brasileira e muitas vezes próximo da nossa realidade. O que nós temos para falar? Nós vamos falar a respeito do seguinte: a gente vai fazer uma abordagem hoje. A minha intenção é que nós possamos fazer uma abordagem primariamente histórica a respeito desses assuntos. Porque o fato deles serem assuntos extremamente contemporâneos, estarem presentes no nosso dia a dia, pode dar a falsa impressão de que esses assuntos, de que esse tema, ele surgiu agora. Ele surgiu nesse século, ele surgiu nas últimas décadas da história da igreja. E isso não é verdade. A gente vai poder dar uma olhada em alguns momentos da história da igreja e perceber que muito do que esses movimentos pregam e aquilo que eles têm como valor, isso já estava presente há muitos e muitos séculos. Então a gente vai fazer primeiramente uma abordagem histórica para entender aonde os precursores desse movimento surgiram, e depois a gente entender os desdobramentos disso nos dias de hoje. E depois, por fim, a gente poder refletir a respeito de como deve ser a postura da igreja reformada diante desses assuntos. Então esse vai ser o caminho que nós vamos percorrer nessa noite. Então é isso. Então, de alguma maneira, é isso que está escrito ali. Primeiro a gente vai ver os precursores do movimento apostólico, vai ver aonde que surge essa ideia de querer e de requerer para si a autoridade apostólica. Em que momento isso surge? Quem são os grandes nomes que são referência ainda hoje, né, a respeito desse assunto? Depois nós vamos ver as origens do movimento pentecostal, porque é difícil nós falarmos de neopentecostalismo sem nós sabermos de onde ele surge. Por mais diferente que ele possa ser das origens desse movimento, mas é fundamental que a gente possa enxergar como isso aconteceu. Depois, os desdobramentos, o desenvolvimento e os desdobramentos desses movimentos iniciais. E por fim, nós vamos falar sobre essa postura, bíblico-reformada. Como que a igreja reformada deveria se colocar diante desses assuntos e como que um crente reformado deve agir diante desses movimentos. É isso que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa, nós vamos falar sobre os precursores desse movimento apostólico. Vou ficar desse lado aqui. Isso aí. Primeiramente, a gente tem que perceber que isso é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Eu quis trazer, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outro fato histórico, mostrar que pessoas já requeriam para si uma autoridade apostólica já no tempo dos apóstolos. O que a gente pode ler nesse texto, segundo aos Coríntios 11, os versículos 5 e depois do 13 ao 15, se os irmãos puderem acompanhar, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, já falava de uns tais apóstolos. Já havia pessoas, já naquela época, no período dos apóstolos, já havia alguns que ousavam chamar para si o título de apóstolos. Eles queriam ser reconhecidos como apóstolos. E Paulo chama ele de esses tais apóstolos. Olha como ele continua a falar no versículo 13 em diante. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Percebe que já existiam pessoas, já na época ainda
de Paulo, da pregação apostólica no primeiro século, na igreja primitiva, naquele momento, a igreja não estava imune a esse tipo de movimento. Não estava imune a essas pessoas que ousavam chamar para si o título de apóstolos e queriam ser reconhecidas como tal. Queriam que as pessoas, que a igreja reconhecesse cada um deles como tendo a mesma autoridade dos apóstolos. Daí a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro, que de fato os apóstolos tinham algo que era perceptível pelos demais, a ponto de algumas pessoas quererem ser também reconhecidas como apóstolos. E eles queriam isso, eles clamavam para si essa autoridade. Só que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, os chama de falsos apóstolos. Esses tais apóstolos ele chama de ministros de Satanás. Então, logo no começo, ainda no período apostólico, isso já havia. Então isso está muito longe de ser uma doutrina nova, moderna, do século 20 ou 21. Isso já começou logo no início da igreja. Desde o princípio, a igreja enfrenta pessoas que outorgam para si mesmas o título de apóstolos. Um pouco mais para frente, a gente vai ver no período pós-apostólico um homem chamado Marcião, que viveu no século II depois de Cristo e que ele ficou conhecido por uma das suas heresias, que é chamada de docetismo. O docetismo era uma doutrina que dizia que Cristo não veio, ele só parecia homem, mas ele não era homem. O nome docetismo vem de uma palavra que significa parecer. Então ele parecia homem, mas ele não era. Então ele negava a encarnação real de Cristo. Ele não pode ser de fato carne. Não pode ser. Por quê? Porque ele não entendia essa questão da dupla natureza de Cristo. E isso foi de alguma maneira bastante popularizado naquela época. E muitos outros homens depois acabaram seguindo essa doutrina. O fato é que Marcião, que ficou conhecido por isso, dizia que, inclusive, só Paulo havia entendido os ensinos de Cristo. E ele era o melhor intérprete de Paulo. Marcião chegou a fazer um cânon. Sabe os 27 livros que você tem do Novo Testamento? Então, segundo Marcião, eles não eram 27. Ele pegou 10 cartas de Paulo, tirou as pastorais, ele mutilou o evangelho de Lucas e ele fez um cânon que ficou conhecido como o cânon marciano, né? De Marcião, não de Marte. Mas ele falou assim, não, escritura inspirada é só isso. Por quê? Porque os outros apóstolos não entenderam a mensagem de Cristo, só Paulo. E eu interpreto isso da melhor maneira possível, que ninguém também entendeu. E ele então roga para si essa questão do único intérprete de Paulo. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que Marcião rogava para si um status semelhante ao de Paulo, para que ele pudesse dizer que só Paulo tinha entendido a mensagem de Cristo, e ele era capaz de dizer o que era inspirado e o que não era. Dessa maneira a gente consegue perceber que Marcião rogava para si uma autoridade semelhante à de Paulo, ou maior que a de Paulo, porque ele diz que algumas das cartas de Paulo não eram inspiradas. E ele tinha esse conhecimento e essa autoridade para dizer o que era e o que não era. Então ele desconsidera a autoridade da igreja, desconsidera o reconhecimento que a igreja vinha fazendo a respeito dos escritos apostólicos e chama para si uma autoridade maior. Então a gente percebe que não só no período apostólico, mas logo em seguida, logo depois da morte dos apóstolos, no século II, homens começaram a se levantar e rogar para si o mesmo direito, a mesma autoridade, se não uma autoridade maior, uma autoridade mais elevada, a ponto de poder dizer para a igreja o que era Escritura Sagrada e o que não era. Então, mais uma vez, a gente vê homens chamando para si uma autoridade que Deus concedeu apenas a algumas pessoas naquele período.
Um pouco mais para frente, a gente vê, e ainda no período apostólico, mani, ou maniqueu, né? Da onde vem a palavra, o termo que a gente conhece, às vezes ouve, de ser maniqueísta, ou o maniqueísmo. O que é isso? Esse outro homem, ele ficou fortemente conhecido por uma posição dualista, ou seja, ele dividiu o mundo entre o bem e o mal. E ele pregava que essas duas grandes forças, elas estavam em pé de igualdade no mundo. E que o mundo, portanto, era isso, uma luta eterna entre o bem e o mal. E talvez essa seja uma das coisas mais presentes ainda hoje em dia na nossa vida. Eu, durante muito tempo antes da minha conversão, entendia que as coisas eram assim. A vida, o mundo, é uma luta entre o bem e o mal. Mas o que está por trás disso? Está por trás disso o fato de desconsiderar que há um Senhor sobre todos, que há um Rei dos Reis. O mundo ele não está dividido em pé de igualdade entre o bem e o mal. Mas a Bíblia claramente nos diz que Deus, o Senhor, é soberano sobre todas as coisas. E que nada acontece sem o seu consentimento e que nada pode frustrar os seus decretos. Então isso não era verdade, que o mundo estava sempre num conflito em pé de igualdade entre o bem e o mal. Isso não era. Por isso, ele também ficou conhecido por essa heresia. Ele mesmo se auto-intitulava apóstolo. Há escritos de Mani falando isso, que eu, apóstolo de Jesus Cristo. Em outros momentos, ele se auto-intitula o Paracletos, o Consolador que viria depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, às vezes, ele se chama de apóstolo, às vezes ele se considera aquele que haveria de vir. O Consolador que deveria vir é ele. E ele, então, roga para si uma autoridade direta com Deus. Ele, ali naquele momento, ele começa a pregar que ele tinha o privilégio de poder receber revelações diretas do Espírito Santo. Então, não era o Espírito Santo que era o Consolador, era ele próprio. E o Espírito falava diretamente com ele. Então, a autoridade também eclesiástica foi demolida na doutrina de Mani, de Maniqueu. Por quê? Porque ele rogava para si essa autoridade sobrenatural. Ele tinha esse poder e essa autoridade. Ele fundou, inclusive, uma igreja com 12 apóstolos, então percebe que ele tinha problemas com a sua personalidade, né? Por ora ele se considerava apóstolo, por ora ele se achava o Consolador e por ora ele se achava o Cristo, porque ele funda uma igreja com 12 apóstolos e 72 bispos. Ele foi até um pouco além. Ele, além dos 12 apóstolos, estabeleceu 72 bispos para governarem aquela sua igreja, que estava baseado no fato de que ele era o intérprete divinamente inspirado. Ele era quem determinava o que era e o que não era verdade. Então, percebam que no século I, II e III, nós temos exemplos de pessoas que ficaram marcadas na história pelo fato de requererem para si a autoridade apostólica, a autoridade, o mesmo nível de autoridade que os apóstolos tinham. Eles já requereram para si. Todos esses homens foram rechaçados pelos concílios da igreja e foram considerados hereges. E a sua doutrina foi considerada herética, uma heresia, e assim é até hoje. No entanto, quando a gente não se dá conta disso, e quando a gente vê essas doutrinas surgirem hoje em dia, a gente acha que é novidade. A gente acha que isso é coisa de 100 anos atrás. E isso não é, isso é coisa de 2.000 anos atrás, de 1900, de 1.800 anos atrás. É como o sábio pregador de Eclesiastes diz, que não há novidade. E é verdade, não há novidade. Tudo que a gente está vendo hoje já aconteceu. Por isso que esse conhecimento da história da igreja, ele é tão importante para que a gente possa perceber por onde as doutrinas já passaram e como que a igreja se defendeu, para que a gente não caia como alguns caíram há muito tempo atrás. Um pouco mais para frente, e a gente vai ver o período pós-reforma. Nesse período, logo depois da reforma,
ali século XVIII, né, finalzinho do XVIII e comecinho do XIX, há um personagem chamado Edward Irving. Esse homem ficou depois conhecido por causa dos seus seguidores, que foram chamados de Irvinguitas. Esse homem, ele começa a sua caminhada cristã, o seu ministério, na igreja presbiteriana. Ele era um ministro presbiteriano. E ele era um homem que as pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Há relatos, se não me engano, o reverendo Alderi fala isso, registra isso, que as pessoas vinham de longe e marcavam lugar no dia que queria vê-lo, que queria ouvi-lo. Então, no próximo domingo já está cheio. Então, é só no outro domingo que você vai poder vê-lo. Ainda tem vaga na igreja para ouvi-lo. Então, era uma coisa assim espetacular. Um homem que mobilizava multidões. As pessoas dizem que não havia pecado que esse homem, como um profeta de Deus, usando o termo na melhor concepção possível, não havia um pecado nesse sentido que ele não pregasse, que ele não acusasse, que ele não mostrasse pelas Escrituras e não exortasse o povo de Deus a olhar com preocupação para isso. Então era uma pessoa extremamente bem considerada até determinado momento da sua vida. Pouco tempo depois, ele passou a crer na atualidade dos dons extraordinários. O dom de profecia, o dom de falar em línguas e o dom de curas. Ele começou a crer, a acreditar na contemporaneidade desses dons, na atualidade desses dons. Começou a entender que esses dons eram possíveis e plenamente legítimos, todos eles, sem exceção, de serem exercidos naquele momento. Isso causou o quê? Com que pessoas da sua congregação começassem a praticá-los. E ele não se manifestou quanto a isso. O conselho da igreja começou a, então, se levantar contra aquela postura, porque ele estava mudando, né, a sua confissão. Ele, até determinado momento, agia em conformidade com os símbolos de fé que ele subscrevia, e ele começou a mudar, e a igreja começou a mudar. Um pouco mais para frente, ele foi julgado por heresia e deposto do ministério presbiteriano, porque o conselho da igreja apelou para o presbitério, e o presbitério julgou aquela causa e o considerou não mais possível de dar continuidade ao seu ministério ali na igreja. O fato é que esse homem, ele pessoalmente não, mas os seus seguidores acabaram criando uma igreja. E essa igreja ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica. Só não era romana, mas era uma igreja católica apostólica. Então a gente percebe que já em 1830, 2 anos antes dele, em 1832, 2 anos antes dele morrer, já havia um movimento apostólico como nós percebemos ele hoje. E ao mesmo tempo, nesse mesmo tempo, nessa mesma pessoa que já se caracteriza aquilo que 70 anos mais tarde iria se configurar como um movimento pentecostal. Então, às vezes a gente imagina que o movimento pentecostal começou em 1900, 1906, lá na Rua Azusa, mas já havia, vez por outra surgiam movimentos parecidos com esse. Mas isso ficou bastante claro na vida e no ministério de Edward Irving. Isso ficou marcado na igreja da Grã-Bretanha, porque esses movimentos foram muito fortes. E desse movimento surgiu uma igreja e surgiu um movimento, os Irvinguitas, que deram continuidade ao que esse pastor pregava. Então, eu acho bastante curioso nós percebemos isso, que no decorrer dos séculos, esses movimentos sempre surgiam, vez por outra. E a igreja se utilizava dos seus meios para mostrar para as pessoas o quanto aquilo estava longe ou perto das Escrituras. Percebam, meus irmãos, que nunca, em nenhum desses momentos, em nenhum desses casos, a intenção de qualquer um desses homens era uma intenção ruim. Em geral, eles queriam a santidade da igreja, a purificação da igreja, e eles queriam que a igreja voltasse às suas origens. Mas nessa ânsia, nesse desejo sincero, nesse desejo honesto,
as coisas eram deturpadas. Os novos dogmas, as novas doutrinas iam sendo inseridas na vida da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque é na busca de uma vida de santidade, muitas vezes, que se distancia da palavra de Deus, que há o risco de nós, com toda sinceridade, cairmos no erro. Esse é um desafio que 2000 anos de história da igreja nos mostra que ainda é atual. O fato de nós buscarmos uma vida de plenitude junto a Deus, de santidade, nós não podemos de maneira nenhuma nos afastarmos da palavra de Deus. Porque quando a gente despreza todos esses anos de igreja, a gente corre o risco de, muito honestamente, querer alguma coisa e a gente se afastar da verdade. Então a gente percebe que em todo esse período houve pessoas que demonstravam requerer para si a autoridade apostólica, né? E isso culmina em Edward Irving, porque nele a gente vê tanto o movimento apostólico quanto o movimento pentecostal. Nele, em Edward Irving, é um momento chave da história de tudo isso que a gente vem vendo. O movimento pentecostal, ele também não começa nem em 1900, nem em Edward Irving, mas lá em Montano, no século II. Montano também foi um homem que foi considerado herege, e ele se chamava a si mesmo como sendo o porta-voz do Espírito. Então, era um momento em que as pessoas buscavam muito, né, o que depois na Reforma ficou chamado dos entusiastas. A palavra entusiastas, ela vem de duas palavrinhas, entheos, né? Quer dizer, o entusiasmo é alguém que está de maneira plena em Deus. É algo mais ou menos parecido com isso. E essas pessoas então receberam esse nome, os entusiastas, aquelas pessoas que rogam para si o status de estarem plenamente em Deus. Por isso, os entusiastas. E Calvino e os reformadores, eles escreveram muito a respeito desses homens, que ora eles chamavam de entusiastas, ora de libertinos, e ora de... e também isso aconteceu com os anabatistas. Houve sempre esses movimentos que reproduziam de alguma forma aquilo que Montano pregava lá no século II. Esse homem pregava isso, essa questão de que é o Espírito, assim como o Marcião fazia, é o Espírito quem vai nos dar de forma direta aquilo que ele quer que a igreja faça. Montano também mais tarde foi considerado um herege. E o movimento pentecostal, novamente, a gente vê a pessoa de Edward Irving. Então a gente percebe que as raízes desse movimento remontam lá ao século II, passam pelo período da Reforma e chegam no período pós-Reforma. Então, tanto o movimento pentecostal, tanto algumas dessas práticas pentecostais, dessas doutrinas pentecostais, elas não surgem no século XIX. Nem no 18, elas remontam ao começo da igreja. E da mesma maneira o movimento apostólico. Sempre houve pessoas que requeriam para si a autoridade apostólica para poder exercer a autoridade diante da igreja. O que a gente percebe um pouco depois é o quê? Depois da Reforma Protestante, houve o movimento metodista, que foi fundamental para o desenvolvimento e para o amadurecimento do movimento pentecostal. O movimento metodista, houve uma época, logo depois da Reforma, que o metodismo ficou muito caracterizado por uma doutrina muito fria, muito racional. Isso depois foi chamado de escolasticismo. Então as pessoas, elas formalizavam a fé. A preocupação era expressar a fé de maneira mais racional e mais compreensível possível. Houve um movimento, então, que tentou trazer de volta a piedade do cristianismo. E esse movimento ficou conhecido como pietismo. Desse movimento pietista, que também derivou do movimento metodista, as pessoas começaram então a buscar novamente uma vida de piedade. Novamente,
uma legítima motivação da igreja. Mas eles acabaram se distanciando de tal maneira, sabe aquele sentimento de que assim, aquele pessoal só pensa em ler, só pensa em Bíblia, só pensa, sabe? Então, eles só estão com a letra. Nós vamos buscar outra coisa, buscar o Espírito. E aí eles abandonam completamente isso e vão para o outro lado. E o extremo desse lado levou ao movimento que mais tarde ficou conhecido como Holiness, o movimento de santidade. Nesse movimento de santidade era já um passo antes daquilo que culminou no movimento pentecostal. Por quê? O foco da perfeição cristã, então, John Wesley, Charles Wesley, todo esse pessoal do movimento metodista acreditava muito nisso, que era possível ser perfeito, ser perfeitamente santo aqui nessa terra. E eles buscavam isso, buscavam muito isso. Aí essa doutrina se desenvolveu a ponto de eles acreditarem que essa perfeição poderia ser obtida instantaneamente em algum momento da vida cristã. Então, haveria um momento, num estágio diferente, num momento diferente da conversão, em que nesse momento a pessoa ela iria gozar de uma segunda bênção, de uma segunda graça. Essa segunda bênção, ou segunda graça, era a perfeição plena e total. Então isso era algo que os cristãos deveriam buscar, porque isso em algum momento haveria de acontecer. Então o foco do movimento Holiness era a busca da perfeita santidade. E eles buscavam isso com muita perseverança. Um pouco mais para frente, o batismo com o Espírito Santo e com o fogo foi entendido como sendo uma terceira bênção, né? Normalmente a gente associa isso como sendo a segunda bênção do movimento pentecostal, né? O entendimento pentecostal diz o quê? Batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. A primeira é a conversão, a regeneração. A segunda é o batismo com o Espírito Santo. Mas não era assim no princípio. No princípio ele era a terceira bênção, porque o foco dele era já profecias, curas e milagres. Então você primeiro se convertia, era uma primeira bênção. Depois você conseguia a plena perfeição de santidade, era a segunda. E depois o exercício de dons extraordinários, seja a profecia, fossem as curas ou os milagres. Então, essa doutrina começou a se desenvolver. Então, novamente, percebam que como uma legítima motivação vai caminhando, vai se desenvolvendo e com o passar do tempo ela acaba se distanciando das suas próprias raízes. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no século XX. O que a gente percebe é que, o próximo slide, chega no século XX. No século XX, então, aquele movimento metodista começou no 18, passou pelo 19, floresceu no 19, e no finalzinho do 19, começo do 20, a gente vai chegar onde a gente entende e percebe o ápice, né, do nascimento do movimento pentecostal. Esse homem é o Charles Parham. Ele, em 1900, cria um instituto bíblico no Kansas, e ali ele é o homem responsável por definir essa declaração de que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Aquele batismo com o Espírito Santo, que o movimento Holiness, o movimento metodista, ainda não tinha essa definição. É esse homem quem fala, é isso. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ele define isso como sendo verdade. E nesse instituto bíblico que ele funda, isso começa a acontecer com bastante constância. E aí é que o movimento pentecostal ele se diferencia do movimento metodista que vinha até então. Um buscava como foco a santidade, o outro passou a buscar como seu foco e a sua ênfase o poder que vinha desse batismo com o Espírito Santo. Então, nesse momento, há um novo desdobramento da doutrina do metodismo, da doutrina de holiness, de santidade. Então, percebam como as coisas vão se desenvolvendo e vão se distanciando daquele primeiro objetivo. Um pouco mais para frente, a gente vê, já em 1905, William Seymour. William Seymour foi um aluno do Instituto Bíblico do Charles Parham. Ele era uma pessoa, eu não sei se eu
Ele era uma pessoa bastante simples, ele era ex-garçom, filho de escravos americanos, cego de um olho. Ele vai para o Instituto Bíblico e ele começa a estudar, mas percebam, o contexto histórico daquele momento é extremamente racista. Então ele estuda, ele ouve as aulas do corredor, ele não está dentro da sala. Mas o Charles Parham deixa ele ouvir do lado de fora. E ele começa a ouvir, ele passa a ser convidado para pregar numa comunidade batista, onde havia uma pastora, e naquele momento a pastora não gostou do que ouviu, não o convidou mais, mas as pessoas gostaram. E ele então passa a se reunir em casas. E a partir dali, aquilo que ele tinha aprendido já desde o começo com Charles Parham, ele também começa a ensinar. Então, essa busca, essa realidade, essa necessidade dessa outra bênção de falar em línguas começa a ser buscado. A casa começa a se encher, acontece um acidente, uma parte da casa cai e eles têm que buscar um novo lugar. E esse novo lugar era um galpão, numa rua chamada Azusa. É ali, então, que vai dar início, formalmente, ao movimento pentecostal moderno. É isso que esse resumo aí. Deu início às reuniões numa igreja batista, depois em casa, e depois, próximo slide, acho que vai mostrar uma foto lá da rua Azusa. Ali tem o nome Apostolic Faith Church, quer dizer, a igreja da fé apostólica. Então percebam como sempre a questão do apóstolo, da apostolicidade, ela anda junto com esse movimento. Eles nascem juntos, então quando a gente olha lá no século II, a gente vê tanto pessoas requerendo para si o título de apóstolo, quanto pessoas requerendo para si uma ligação direta com Deus. Uma ligação direta, receber as profecias diretamente da boca de Deus, porque acreditam que são tão apóstolos quanto os 12. E aí a gente percebe que a gente vê registros de que as reuniões duravam até 10 horas. Então as pessoas ficavam, você imagina, eu não sei quanto, eu tenho aqui até as 11. Tá vendo? Imagina se eu colocasse 10 horas. As pessoas ficavam até 10 horas ali. E os registros são que os homens gritavam, saltavam, as mulheres dançavam, e mais, havia no meio dos crentes que estavam ali, haviam céticos que queriam participar daquilo e ver o que estava acontecendo. E havia os espíritas que queriam ver o que estava acontecendo para poder falar que faziam igual. Então, foi uma coisa que marcou os Estados Unidos naquele momento. Os jornais, os repórteres iam ver o que estava acontecendo naquelas reuniões. Foram reuniões realmente que marcaram. E marcaram de tal maneira que o próprio Charles Parham, quando foi ver o que estava acontecendo, naquele movimento liderado por um dos seus ex-alunos, ele ficou chocado. A palavra que a gente encontra é essa. Ele ficou chocado com o que viu naquelas reuniões. Porque até para ele a coisa estava diferente daquele início que ele mesmo viu, que ele mesmo promoveu. Então a gente pode perceber como essa doutrina, como essas doutrinas foram se desenvolvendo. Se desenvolveram a esse ponto e chegaram então àquilo que a gente vai ver hoje mais perto de nós. O que a gente consegue enxergar hoje? Bem no meio ali, não, o que aconteceu? Bem no meio ali está a rua Azusa, e ali a gente começa a ver nomes. Então você percebe ali os eventos de Topeka, que também aconteceram no Kansas, e ali do lado direito, no nosso lado direito ali, Azusa Street, William Seymour. E aí a gente começa a ver as igrejas que surgiram desses movimentos. Então a gente vê algo que aconteceu lá no topo, está o movimento de santidade dos metodistas. Aí a gente vê as derivações desse movimento. Depois no meio a rua Azusa, está lá Explosão Pentecostal. E mais para baixo a gente vê até chegando no Brasil. Então, esse slide depois vocês vão poder ver melhor como que isso chega até nós. Como que a nossa realidade nasceu.
Da onde veio isso que a gente vê hoje? A realidade, o cenário evangélico brasileiro. Da onde ele vem? Nasceu esse século? Não, ele nasceu lá atrás e ele veio se desenvolvendo e se desdobrando até chegar aonde nós estamos, né? O próximo slide mostra o quê? Tradicionalmente se classifica o pentecostalismo no Brasil, em especial, em 3 ondas. Alguns falam em 4, eu vou falar a diferença, mas no começo, basicamente caracterizado pela Assembleia de Deus e pela Congregação Cristã no Brasil, cujo foco era o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Então, lá em 1910, 1911, quando essas igrejas chegaram, então os missionários suecos chegaram no Pará, foram para uma igreja batista, acabaram dividindo a igreja batista por conta das suas doutrinas e fundaram ali, então, a Assembleia de Deus. Da mesma maneira, um italiano que havia ido para os Estados Unidos vem para o Brasil, vem para São Paulo e acaba na igreja presbiteriana do Brás, também levando alguns irmãos com ele e formaram a Congregação Cristã no Brasil. Então, nesse momento, o foco era buscar o batismo com o Espírito Santo no sentido de poder falar em línguas, como o Charles Parham definiu isso um pouco antes. Mais para frente, década de 40 e 50, 40, 50, 60, houve uma nova onda do pentecostalismo, onde o foco já não era mais buscar o batismo com o Espírito Santo apenas, mas era o quê? Um foco grande em cura divina, exorcismos e músicas populares. Nesse momento, as igrejas que aparecem são principalmente a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e Deus é Amor. Eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, fiquei lá por 15 anos e hoje estou aqui, né? Então, nesse momento a gente vê uma nova ênfase. Então, a própria Igreja do Evangelho Quadrangular tinha uma cruzada nacional de evangelismo, né? Formava as tendas e ia cantando, e o foco sempre em cura divina. O foco mudou. Um pouco mais para frente, a gente vê a terceira onda. A terceira onda muda o seu foco novamente, onde a gente vê os principais nomes, né? Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer, Mundial e Internacional, cujo foco é o quê? Elementos mágicos e prosperidade, principalmente. Então, as coisas vão sendo mudadas. O caráter, a ênfase desse movimento, ele foi mudando. E é essa terceira onda que também é chamada de neopentecostalismo. Então, é ali que se caracteriza o neopentecostalismo. É ali que a gente consegue enxergar melhor as práticas comuns que a gente ainda vai falar hoje, mas que nós vemos mais claramente, principalmente nas igrejas midiáticas, né? Aquelas que estão na mídia, aquelas que estão muito fortemente na televisão. É essa terceira onda. Eu falei que algumas pessoas dividem em 4, porque entre a segunda e a terceira, alguns colocam uma outra ali, que foi aquela onda pentecostal que atingiu as igrejas tradicionais, a católica e as protestantes, né? E nesse momento, esse movimento que ficou conhecido como carismático, atingiu essas igrejas também, né? E, em geral, as pessoas, algumas saíram de lá, mas muitas permaneceram lá querendo mudar aquelas igrejas, né? E não tem como, algumas divisões também aconteceram. Mas esse é o desdobramento que aconteceu quando o pentecostalismo chega ao Brasil. O outro slide, a gente vai ver o quê? As principais doutrinas, então, neopentecostais. O que claramente se vê? A questão da confissão positiva, né? Do falar. Vai para o próximo slide, por favor. Está muito baseado nisso aqui, né? Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Então, Jesus disse que eles tinham que ter fé. E como que eles tinham que ter fé? Olha a continuação do texto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim vai acontecer. Então você tem que ter esse pensamento positivo, você tem que crer positivamente, confessar a sua fé de maneira positiva. Kenneth Hagin é um dos mais conhecidos profetas desse movimento. Ele fala muito sobre isso, sobre o poder da palavra, que se você falar vai acontecer. Você tem que falar, você tem que pronunciar. É a palavra da fé.
Então isso ficou muito fortemente marcado. Isso ainda é uma ênfase muito forte, né? E percebam que cada vez mais, pelo que a gente pode observar, cada vez mais essa palavra pode ser qualquer uma, desde que você fale, desde que você acredite, né? Deixou de ter o caráter de ser a palavra de Deus. Começou sendo baseado nisso, mas hoje em dia a gente não vê, em alguns casos, mais essa preocupação. Volta, por favor, Ita. Os cultos... Não, volta isso. A teologia da prosperidade, né? Então, essa é outra ênfase do movimento, do movimento neopentecostal. Percebam que lá atrás, quando o movimento surge, percebe o quão distante essa realidade está da sua origem? No começo era uma busca por santidade. Agora é uma busca por prosperidade. Então, é completamente diferente daquilo lá, né? A batalha espiritual, né? A questão de que o crente, mesmo depois de convertido, ele pode ser possuído por demônios, a possessão de crentes, né? Essa batalha, a quebra de maldição. Quer dizer, pessoas já convertidas, já crentes, já regeneradas, ainda têm que buscar a quebra de maldição das suas vidas. A maldição que elas herdaram dos seus pais. Isso ainda é presente, segundo essa doutrina, na vida de crentes, de pessoas que são novas criaturas. Mas eles acreditam que isso ainda é possível. Então, há todo um movimento, todas as campanhas, todas as doutrinas a respeito disso. E a questão também de demônios territoriais, né? Então, há classes e castas de demônios que tomam conta de determinados territórios. Então, você tem que lutar contra isso para que aquele território, então, possa ser de Jesus e não mais. Percebe que aí tem uma influência também do maniqueísmo. Então, os demônios, eles estão em pé de igualdade. Esse pedaço aqui é meu. Mas Abraham Kuyper, ele diz uma coisa que não existe uma polegada sequer do universo da qual Cristo não possa dizer é meu. É tudo de Cristo, é tudo de Deus, é tudo dele. Ele é o Senhor. Então, se a gente for pegar cada uma dessas doutrinas, a gente vai perceber que elas não têm consistência com a palavra de Deus. Que elas estão distantes. E cada vez mais, elas estão mais distantes, né? Se lá atrás havia pequenas variações, pequenas deturpações, hoje em dia, infelizmente, elas estão num ponto muito distante da sua raiz. Pode ir mais um, Ita. As principais doutrinas são aquelas, as principais práticas neopentecostais que a gente consegue enxergar são o quê? Pregações alegóricas e interpretações pessoais, né? Então, tem coisas cômicas até, né? Mas são trágicas, de interpretações de textos que não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito, né? Mas os líderes pregam e alegorizam aquilo de uma maneira que está longe de ser saudável. Dão interpretações dele a respeito. Não se preocupem com o que o texto diz. Não querem gastar a sua vida para entender o que o texto diz. Porque no fundo, não importa o que o texto diz. Quando a gente age dessa maneira, quando a gente não se dedica a procurar entender o que a palavra de Deus nos diz, o que eu estou dizendo é que não importa o que o texto diz. O que importa é o que eu tenho para dizer. E o que o texto diz não importa, né? Outra prática, os cultos, né, espontâneos, emotivos, sem liturgia, sem ordem do culto. Percebam que é um voltar as costas para toda a história da igreja. Nós não somos escravos da história e da tradição, mas nós não deveríamos desprezar isso. Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente invariavelmente vai repetir os erros do passado. Porque a gente não faz nada de novo debaixo do sol. O uso de música sem conteúdo bíblico, né? Isso é muito claro, é muito comum, isso é muito óbvio, a gente vê isso a todo instante. Estratégia midiática, quer dizer, essas igrejas estão muito preocupadas com a sua influência, com a sua penetração na mídia. E ela chega no povo por meio, muitas vezes, do uso da mídia, dos recursos de televisão, internet, rádio, enfim.
Outra prática deles é a questão do misticismo. Né? Quantos de nós já não ouvimos, já não vimos, já eventualmente participamos de coisas quando nós não conhecíamos de coisas, questões místicas, né? De sal, de flor, de trigo, de sei lá o que possa ser, mas questões puramente místicas. A magia está naquilo. É aquilo, né? E as pessoas acreditam que aquela rosa tem alguma coisa, que aquele punhado de saco, aquele óleo, que aquele lenço, que aquela meia tem alguma coisa ali. Né? E isso é bastante abundante. E tanto a questão do liberalismo quanto o legalismo, porque há algumas igrejas que impõem um legalismo extremamente exagerado. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Em compensação, há aquelas que não estão nem um pouco preocupadas. Que o que importa é que Deus vai abençoá-lo financeiramente. O que ele vai fazer depois, não importa. Então, há extremos opostos no mesmo movimento. Aquela busca pela santidade, ela, de uma maneira geral, foi perdida. De uma maneira genérica, olhando para esse movimento, ela foi perdida. E hoje o que importa é ou um extremo legalismo ou um extremo liberalismo, é o que se pode enxergar nessas igrejas. Da mesma maneira que houve os desdobramentos do movimento pentecostal para chegar no neopentecostal, houve também os desdobramentos da chamada hoje Nova Reforma Apostólica. E o grande guru é Peter Wagner. Peter Wagner é o presidente de um movimento mundial de igrejas apostólicas. Né? O que a gente percebe é o quê? Um discurso dizendo que aquela reforma protestante do século XVI ela não foi suficiente. E de fato ela não foi. Nunca ninguém julgou que ela tivesse sido plenamente suficiente para resolver todos os problemas da igreja. Mas ela precisa ser complementada. Né? E aí as ênfases são o quê? Volta às origens da igreja primitiva. De novo, todo mundo com a mesma boa intenção de querer voltar às origens da igreja. A igreja está desviada dos seus propósitos, então nós temos que fazê-la retornar aos seus propósitos. Nós temos que fazer com que a igreja volte a ser como Cristo sempre quis que ela fosse. Ela não é mais assim. E aí tem uma ênfase muito grande na estrutura de como as igrejas são hoje, na organização das igrejas, no governo das igrejas. Há uma lista, se a gente procurar na internet, a gente acha isso facilmente, do velho para o novo. Sabe, do ruim para o bom, do que não funciona para o que funciona, do que é do homem para o que é de Deus. A proposta desse movimento é isso. Hoje está tudo ruim. Agora sim é que nós vamos fazer a igreja voltar para o seu rumo, para o seu prumo, porque esse modelo que nós temos não é bom. Esse modelo que nós temos foi algo que veio da reforma protestante, mas que está longe de ser o ideal da igreja. Então agora nós vamos fazer ela voltar. E a igreja precisa de cobertura apostólica. Então, de novo, a mesma coisa. Pessoas requerendo para si, a autoridade apostólica. Porque elas, e aí a questão, acho que está no próximo slide, a questão do foco. É isso aí. Os principais valores. É uma reforma da prática. Então, eles falam que a reforma protestante do século XVI foi uma reforma teológica, de valores, de conceitos teológicos. Agora nós vamos fazer uma reforma da prática. Como se essa reforma de prática não tivesse ocorrido no século XVI. Mas agora sim. Agora nós vamos reformar a prática da igreja. E a igreja, então, vai ter autoridade centralizada. Por quê? Porque quanto mais centralizado, mais foco. Hoje, com presbíteros e pastores, isso não tem foco. Mas quando você tem uma pessoa sobre eles, aí você tem foco. Aí a visão é única. Aí essa pessoa consegue difundir melhor a sua visão. De novo, o anseio de querer reter para si a autoridade sobre a igreja. Esse é o anseio apostólico. De ter alguém que possa mandar, mas acima de tudo, que tenha alguém que não tem ninguém acima dele. Porque
Porque acima dos apóstolos estava Cristo. E acima de um apóstolo, quem vai estar? A prática apostólica com ênfase em alcançar o perdido. Então, essa é um valor que eles colocam. Então, agora, assim como os apóstolos iam e plantavam igrejas onde ela não existia, nós vamos trabalhar para isso. Agora nós vamos alcançar o perdido como ele nunca foi alcançado. É a reforma da prática da igreja. A igreja vai viver de uma forma diferente. E o modelo tradicional é velho, mas ele não é o primitivo. A igreja primitiva, entende? Ele é velho, mas ele não é o primitivo. O primitivo é melhor. Esse atual não é o primitivo, apesar de ser velho. É velho, mas não é o primitivo. O primitivo é velho, mas esse é velho e não é primitivo. E os líderes apostólicos, sim, eles sim vivem no futuro. Os atuais não. Os atuais vivem presos às tradições. Os atuais vivem presos àquelas coisas que foram definidas lá no século XVI. Essa questão aí, não. Esqueceu, a igreja esqueceu da autoridade do apóstolo e agora nós vamos resgatar isso. E isso é olhar para frente. Porque do jeito que está, as pessoas estão presas no passado, presas em tradições. E esse movimento requer para si a busca de uma nova visão de futuro. Os principais nomes desse movimento, da nova reforma apostólica, são esses no Brasil, né? René Terranova, que a gente consegue achar aí algumas coisas dizendo que ele instituiu vários apóstolos, então ele é o apóstolo dos apóstolos, né? Em alguns lugares ele está definido como o pai apóstolo, que seria o pai dos apóstolos, aquele que está acima dos demais e que institui os outros. E a Neuza Itioca, a Valnice Milhomes, né, e o Estevão Hernandes, então são nomes mais comuns de a gente enxergar nesse movimento apostólico no Brasil. Como que a gente então pode se colocar diante disso, né? No meio dessa situação tão diferente, tão extremada em muitos casos, como deve ser então a nossa postura? Como que a gente reage diante de um cenário como esse, né? O que cabe a nós? Como que a gente encara, como que a gente entende, como que a gente enfrenta, como que a gente se relaciona com esses movimentos, com esses desdobramentos, tanto do movimento neopentecostal quanto do movimento apostólico. Aí algumas propostas. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que a nossa única regra de fé tem de ser a Bíblia. Então, nós temos, percebe que se a gente olhar para trás, se a gente se esquecer de olhar para a nossa tradição, a gente se esquece disso, de que a nossa tradição nasceu de uma necessidade de voltar a crer na Bíblia como única regra de fé. E quando a gente se esquece disso, por mais bem intencionado que nós estejamos, nós vamos parar em lugares que são diferentes e distantes daquilo que a Bíblia nos diz. A gente não pode esquecer que nós somos um povo de uma fé de um livro. Há crenças por aí que são baseadas em pessoas, em pensamentos, em elucubrações, mas a nossa fé é a fé de um livro. Porque Deus quis se revelar através de palavras. Porque Ele quis. Porque Ele se revelou por meio de palavras, por meio das Sagradas Escrituras. Então a gente não pode deixar isso de lado, não pode se esquecer disso. Então a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é nos apegarmos às Escrituras. Lembrarmos disso, que nós somos o povo do livro. E nós não podemos deixar o livro de lado, porque a história mostra o que aconteceu com aqueles que deixaram. Uma outra sugestão é, nós temos símbolos de fé que explicam aquelas escrituras. Eles não estão em pé de igualdade, né? Eu me lembro de que, antes de estar na igreja presbiteriana, algumas pessoas falavam assim, mas não é só a escritura? Então por que tem uma confissão de fé?
Mas nunca foi intenção da igreja colocar em pé de igualdade uma coisa com outra. Nunca. Mas é inevitável que você é inevitável você ter uma confissão de fé. Você não pode evitar isso. Porque quando te perguntarem, você é crente? Você vai falar, sou. Em que você acredita? E você vai confessar a sua fé. Mas como é que é a sua fé? E você vai confessar. A diferença é se ela vai estar escrita ou não. Mas todos nós temos. Todos nós fazemos a nossa confissão de fé. Todos nós explicamos a nossa fé. E nós temos essa preciosidade. Nós somos uma igreja confessional. A igreja reformada, a igreja presbiteriana é uma igreja confessional. E isso não pode ser desprezado. Porque nos símbolos da nossa fé está a explicação da nossa fé. Não é nada além do que a nossa fé explicada, confessada. Então, deixar de lado isso, automaticamente, as igrejas que deixam isso de lado, elas deixam de lado as escrituras também. As igrejas confessionais que deixam de lado a sua confissão, acabam deixando de lado as escrituras. É isso que a gente consegue enxergar por aí, de igrejas que abandonaram isso. Então a gente não deve deixar isso de lado, não deve se esquecer disso. Que o que está escrito ali explica como você crê, ou como nós deveríamos crer, porque nós estamos numa igreja confessional. Uma outra questão é a história da igreja. A história da igreja deveria ser algo que a gente deveria sempre dar atenção. Por quê? Porque ela fala de coisas que estão acontecendo hoje. Ela fala do passado, e quando a gente olha para o passado, a gente de repente fala assim, ué, mas eu achei que isso era novidade, isso já aconteceu? E como é que será que a igreja reagiu? Como é que será que a igreja atuou nessa situação? E quando a gente não olha para o passado, a gente acha que tudo é novidade. E que será que então não é verdade isso que está acontecendo? Será que não é o melhor isso que está acontecendo? Isso não é novidade. Isso já aconteceu diversas vezes. Né? E a gente tem essa bênção de Deus, de poder saber que Deus levantou homens, levantou pessoas que souberam lidar com isso. E Deus, no governo soberano de todas as coisas, tem trazido a igreja até aqui. Então a gente não deveria desprezar isso. A gente deve olhar isso com muita atenção, com muito carinho, porque a gente, olhando para o passado, a gente consegue evitar erros no nosso futuro. E, por fim, uma questão prática. Né? Por que não usar isso bem? Por que não usar as ferramentas que nós temos para, de uma maneira saudável, de uma maneira realmente cristã, poder divulgar as Escrituras? Poder divulgar uma fé sadia, saudável, uma doutrina e uma prática saudáveis e bíblicas. Por que a gente não pode fazer isso? E eu não estou aqui incentivando ninguém a entrar em debates infindáveis e que não levam a nada. Porque, infelizmente, muita gente tem essa imagem de pessoas, de crentes calvinistas. Gente que se mete em debate que não leva a nada. E pessoas que têm o prazer do debate pelo debate. Não é isso que eu estou falando. Mas são ferramentas que estão aí ao nosso alcance, que são muito mais comuns na nossa vida hoje. São meios, são mídias, são meios para que a gente possa usar para a glória de Deus. E a gente está aqui, né, numa EBF jovem, e o jovem tem isso no seu bolso, literalmente, fácil, à sua mão. A gente deveria usar isso para o nosso entretenimento, mas não só para o nosso entretenimento. Por que não usar isso para o bem da igreja? Para que a gente possa... E isso tem sido feito. E eu tenho certeza de que muitos estão chegando, estão conhecendo essas verdades por meio dessa ferramenta. E a gente deveria levá-las em consideração. Meus irmãos, era isso o que eu tinha para comentar. Então, o objetivo era esse, que a gente pudesse ter um olhar histórico a respeito dessas questões tão atuais. Elas não nasceram hoje, elas não surgiram nos nossos dias, mas elas surgiram
desde a época dos apóstolos, né?